Da Igreja Luterana de Gaspar, localizada aqui na Rua Frei Solano, o Claudinei Vensky. Inicialmente, Claudinei, os nossos cumprimentos. Bom dia, Jean. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sentinela. Claudinei, uma das coisas que a gente sempre percebe quando a gente fala, olha, os evangélicos, né? E existe muita diferença entre uma igreja e outra. E a igreja luterana, muitas pessoas dizem, a igreja evangélica, mas tem que separar, porque as pessoas às vezes acham que uma igreja, a Assembleia de Deus, enfim, outras igrejas são as mesmas, e não tem nada a ver, né? Olha, eu fiz mais ou menos um histórico só pra gente ter uma noção. Assim, da onde que surgiu a igreja luterana? Pois é, quando eu era criança a gente falava basicamente em 3 igrejas em Gaspar, né? Era a católica, que era a maioria, a Assembleia de Deus, também conhecida como a Igreja dos Crentes na época, também, pelo menos quando eu era criança, e a nossa que chamavam evangélica ou protestante. Bom, nos últimos anos a gente pode ver assim que deu uma explosão de igrejas pentecostais, é como a gente chama agora. Todos eles se denominam evangélicos, por isso a gente prefere hoje ser chamado de luterano. Nossa igreja é definida como histórica, vem do movimento da Reforma Protestante, lá nos anos 1500 na Alemanha, com Martinho Lutero, ou Martin Luther, como queiram, que era um monge católico, agostiniano. Esse monastério, o movimento agostiniano, era muito exigente e rígido no estudo da Bíblia. Assim, o Lutero se formou um grande teólogo, chegando a ser doutor em teologia e professor universitário. Naquela época, as condições de vida eram horríveis, com a peste negra que dizimou boa parte da Europa e a expectativa de vida que não passava dos 40 anos de idade. A morte era uma presença constante e as pessoas eram aterrorizadas com as ideias de inferno, purgatório e um Deus terrível que era visto como juiz, pronto para condenar. As missas eram rezadas em latim e o povo analfabeto, participando de um ritual sem compreender nada. Um exemplo bem engraçado, até quando a gente fala assim em mágica, as pessoas dizem ocus pocus, aquela palavrinha assim, né? É verdade. E isso vem do latim. Quando se fazia a Santa Ceia, pegava a hóstia e dizia ec est corpus. Daí o ocus pocus, e o pessoal não entendia o que era, então ec est corpus, este é o meu corpo. E pessoal, claro, como você colocou ali, muitos analfabetos e ainda entendeu uma língua, o latim, né? Que era completamente diferente da língua falada, né? Daí surgiram as ideias do Lutero, de pregar na língua do povo, de fazer paródias das melodias que se tocavam na rua. Então ele pegava textos bíblicos e colocava nas melodias que eram cantadas na rua. Ele não foi bem compreendido pela Igreja Católica? Olha, teve outros pontos, assim, não eram só esses as diferenças, né? Então foi bem complicado na época, ele foi até condenado à morte, se não tivesse sido sequestrado por um príncipe e escondido num castelo. Mas tudo isso Deus age também através disso, porque nesse tempo que ele ficou preso, ele fez toda a tradução do Novo Testamento para a língua do povo. E olha como é interessante, ele, a partir dessa tradução, como é que ele fez? Se falava em sacrifício, ele ia lá no açougueiro e perguntava o nome da carne, como é que fazia e tal. Falava em pão, ele ia lá no padeiro, falava com o padeiro e assim por diante. Então ele acabou definindo um novo jeito da língua alemã. Então Lutero foi um dos que fizeram a nova língua alemã. Até hoje ele é lembrado por isso. Então, continuando assim, ele fez essa tradução da Bíblia para que todos tivessem acesso, né? E aprendessem que Deus não era esse juiz. Ele era um Deus bondoso, consolador e que concede a salvação através de Jesus sem cobrar nada em troca, senão amor e fé. Por isso, a nossa igreja é conhecida até hoje como a Igreja da Palavra. A intenção de Lutero nunca foi fundar outra igreja. Pretendia, sim, corrigir algumas práticas da época. Por isso consideramos todos os cristãos nossos irmãos, sejam católicos, pentecostais ou históricos, pois temos o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos irmãos que moram em casas diferentes, mas perante nosso Pai, somos todos amados igualmente. As igrejas são interpretações humanas diferentes, mas como diz a Bíblia, hoje vemos como em espelho, mas então veremos face a face, isso lá de 1 Coríntios 13. Também não incentivamos o proselitismo, isso é quando as pessoas buscam gente de outras igrejas para vir para deles. A gente não quer isso já desde a época de Lutero.
A nossa intenção é buscar pessoas que ainda não têm igreja. E as pessoas que já têm, se aprenderem alguma coisa com a nossa igreja, que levem o que aprenderam de bom para a própria igreja deles. Não precisam mudar de igreja para isso. Então a gente estimula a missão onde não há igrejas. E um texto bíblico bem interessante que diz o seguinte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas da tua igreja, desde que o teu Deus seja o Pai, Filho e Espírito Santo. Quero encerrar essa breve historinha dizendo assim, uma palavra de Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora, Claudinei, uma prova dessa junção que a Igreja Luterana faz, que não há separação entre um católico ou até mesmo um crente, como a gente fala, é na própria festa da comunidade, que se reúne toda a população, independe se é católico ou pertence a outra igreja. Sim, até grande parte dos nossos festeiros geralmente são da sociedade em geral, né? Como a maioria de Gaspar é católico, então muitos católicos. Assim também no trabalho da festa. A gente empresta alguns materiais, como a Roda da Fortuna, para a Igreja Católica, tanto para a matriz quanto para a comunidade do Gaspar Mirim, assim como a gente toma algumas coisas emprestadas. Pessoas da nossa igreja ajudam na cozinha da Igreja Católica, o pessoal de lá ajuda na nossa. Então a gente é bem aberto, assim, até quem quiser um dia visitar a nossa igreja para conhecer, para ver como é, as portas sempre estão abertas nos cultos, nas outras atividades em geral. Atualmente, quantos luteranos tem que pertence à paróquia evangélica aqui de Gaspar? Nós temos duas comunidades, né? Uma aqui no centro e uma no Gaspar Alto. Dá aproximadamente 900 pessoas. E esses representantes da paróquia luterana, eu percebo que existe um calendário que é elaborado com os eventos. Eles recebem? Isso, todas as famílias recebem um calendário no começo do ano sempre, ali no comecinho de janeiro, final de dezembro. Então ele tem todas as atividades, os dias de culto, as outras atividades, como diversos outros encontros, né, que a gente tem diversos grupos, dependendo da faixa etária, grupo de senhoras, de crianças, de adolescentes, a própria doutrina e outras atividades, como a macarronada que a gente vai ter em março, a festa de maio e assim por diante. O ano que passou, né, final do ano, foi apertado para elaborar esse calendário, porque teve a vinda do novo pastor, né, o Claudinei. Sim. Isso, claro, teve que conciliar também o pastor Gilmar, que estava chegando. Na verdade, quem fez isso, assim, lá no finalzinho foi o pastor. A gente definiu as atividades que competem a nós, né, mas a questão de cultos, de reinício de doutrina. Então ele chegou aqui finalzinho, comecinho de novembro e só trabalhando, não teve nem que respirar muito. E até nesse mês de janeiro pode ser que alguém pergunta, mas o pastor mal chegou e está de férias, mas ele estava trabalhando em outra paróquia. Sim, ele não parou, ele veio de lá, ele teve ali uma semana só para assentar a mudança e já começou trabalhando. Então por isso que agora ele teve férias até dia 31, agora dia 1º de fevereiro já temos o primeiro culto. E agora nesse período não tem culto na igreja? Teve, agora nessa última semana foi no Gaspar Alto e na outra semana anterior ainda teve aqui, aí a gente chama algum pastor convidado. Nesses dois cultos foi o pastor Verno, que já é um velho conhecido da comunidade. Bem velho conhecido, né? Teve aqui por 26, 27 anos. E uma pessoa muito querida por Sim. todos, né? Agora, o Claudinei, o que foi mostrado também, evidenciado naquele dia que aconteceu, podemos dizer, a posse do pastor Gilmar, né? Ele foi muito bem recebido pela comunidade e também por parte da paróquia. Tivemos aí a espécie de bispo também da paróquia, né? Como é que se diz? Pastor sinodal. O pastor sinodal esteve presente e outros pastores da comunidade aqui do Vale do Itajaí fizeram questão de bem receber o pastor Gilmar. Sim, isso já é um costume na nossa igreja, né? Sempre o pastor sinodal, que como representando assim na igreja católica seria o bispo, então ele sempre faz a instalação, se chama instalação quando um pastor é colocado numa nova paróquia, né? Então é sempre o pastor sinodal que faz isso. E sempre tem a assistência de vários outros pastores. O pastor a ser instalado sempre escolhe 2 conhecidos dele ou não, depende do lugar onde ele vai, né? Porque a gente tem alguns sínodos, como lá no Mato Grosso ou na Amazônia, que é mais de 100 quilômetros uma paróquia da outra.
Então, às vezes é difícil ter vários pastores, né? Mas aqui na nossa região, o sínodo ele é bem populoso e próximo. Então, ele vem de São João Batista até Alto Benedito Novo. Então, é uma região menorzinha, enquanto que lá no Mato Grosso pode alcançar mais de 1.000 quilômetros, um sínodo com poucas paróquias. O que a gente percebeu é que o pastor Gilmar se adaptou bem aqui à cidade. Sim, ele é uma pessoa assim bem extrovertida, que gosta de visitar, de conversar com as pessoas. Carismática, sim, né? Sim, e quem quiser tomar um chimarrão é só convidar ele que ele tá dentro. Tá certo, então. Claudinei, um bom início de ano aí para parte da comunidade luterana de Gaspar. Obrigado para a Rádio Sentinela também, obrigado por todo o apoio e acompanhamento que vocês têm feito com a nossa paróquia e um abençoado ano para todos os ouvintes. Presença do presidente da comunidade luterana de Gaspar, Claudinei Venski, e vamos ao intervalo comercial e voltamos com mais informações aqui no programa Contatos com a Cidade.